Fraude no INSS e manobras obscuras no STF. O que está acontecendo nos bastidores do poder? Prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo. Operação que atinge diretamente o coração do INSS acaba com o afastamento do presidente do Instituto, envolvendo mais de 6,5 bilhões de reais do INSS. É uma investigação que apura um esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. São descontos associativos, aqueles valores pagos mensalmente a entidades e sindicatos que representam aposentados e pensionistas. Qualquer desconto precisa ter autorização prévia do beneficiário. Só que neste caso, não houve. A única exceção, dizem as autoridades, é para casos que envolvem decisão judicial. Nós apuramos aqui no nosso Bastidores CNN que há um sindicato específico chamando a atenção, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos, o Sindinap, que tem o irmão do presidente da República, Frei Chico, como diretor vice-presidente. A entidade esclareceu à Polícia Federal agora há pouco ao Eli Jonas Maia. Foi um dos alvos dessa operação, inclusive está entre aquelas 11 investigadas e que foram descredenciadas, perderam contrato com o INSS justamente por conta da operação da PF junto à CGU. Frei Chico, ele é vice-presidente desse sindicato, mas ele não é investigado, assim como também não é o presidente do sindicato, que agora há pouco me respondeu. Ele confirmou que Frei Chico está no sindicato desde 2008. Com a morte do, então, presidente, ele, Milton, assume a presidência há quase 2 anos, vai completar, ele diz. Depois teve uma eleição e tal, e aí houve o vice, o Frei Chico, que se tornou, portanto, parte da dirigência do Sindinap. Milton Cavallo, como é conhecido, também compartilhou conosco, além dessas informações, uma nota dizendo que o Sindinap, o sindicato do qual o irmão do presidente da República é vice-presidente e um dos alvos da operação da Polícia Federal, diz que a proteção dos direitos dos aposentados é prioridade fundamental para garantir uma sociedade mais justa e solidária. Quando surgem denúncias de descontos irregulares nos benefícios, é essencial que essas alegações sejam levadas a sério e investigadas de forma rigorosa. Essas denúncias podem afetar diretamente a vida de muitas pessoas que dependem dos recursos para garantir sustento e bem-estar. Tá aqui, portanto, o outro lado, a fala do Sindinap. Theo Cury, vem para cá, me chama a atenção, porque mais uma vez a PF diz não. O irmão do presidente da República, assuste e surpreenda vê-lo como dos cabeças de dos sindicatos alvo dessa operação, ele não é investigado. A entidade em si é investigada, diz ali a cúpula da PF. Chamou a atenção até porque o Eli Jonas perguntou ao CGU e ele disse que nem tinha conhecimento desse parentesco. Mas é, no mínimo, um ponto de atenção para o governo. Se não for uma implicação jurídica, criminal, uma implicação política. A gente viu como o ministro da Justiça, o próprio Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral, fez questão de, ao abordar o assunto, reiterar o compromisso do governo com o combate à corrupção. E aí eu acho, Tainá, é um ponto importante, não apenas um ponto de atenção, mas 2 pontos de atenção. Para além, obviamente, desse sindicato envolvendo o irmão do presidente Lula, a gente tem, de fato, um possível afastamento que ainda não está claro do presidente do INSS. Agora, é mais um desgaste para o governo do presidente Lula. A gente teve um ministro indiciado pela Polícia Federal, o ministro Juscelino Filho, das Comunicações. Quando vem a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, a decisão é de deixar o governo para trabalhar na defesa dele e, obviamente, a gente vê as consequências aí de uma recusa do nome escolhido pelo governo para substituir o ministro Juscelino Filho, que agora é ex-ministro. Existe a possibilidade de um eventual indiciamento do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, que prestou depoimento na Polícia Federal
no âmbito de uma investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal, agora existe essa operação da Polícia Federal mirando ali possíveis desvios e uma apuração mirando o INSS. É mais desgaste para o governo, indiscutivelmente. E aí é um desafio muito grande para o governo do presidente Lula nesse momento, em que, para além disso tudo, enfrenta uma queda na popularidade, um aumento da rejeição ao governo e à atuação do presidente que vem sendo apontados nas pesquisas de intenção de voto. Tudo isso faltando aí 1 ano e meio para as eleições presidenciais de 2026, em que o governo busca não só ou a reeleição do presidente Lula, mas também a continuidade das políticas públicas que vêm sendo tocadas por esse governo, seja por meio da reeleição do presidente ou pela escolha de um sucessor para Lula nas eleições do ano que vem. Então, é um complicador que vem por meio dessa deflagração da operação. Um presidente do INSS que fica numa corda bamba diante dessa operação deflagrada pela Polícia Federal. E, como eu disse, teve um ministro indiciado, um ministro denunciado. É importante deixar muito claro que por fatos anteriores ao cargo de ministro, mas para trabalhar na defesa dele, deixou o cargo. Mas existe, como eu mencionei, ainda uma situação delicada para o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, não há uma conclusão com relação a isso, e agora um novo capítulo com a presidência do INSS. Só uma atualização, a Larissa Rodrigues vai trazer já a confirmação de um pedido feito pelo presidente da República sobre a demissão desse presidente do INSS afastado, mas ainda sem o retorno do ministro da Previdência, o Carlos Lupe, que é quem deve demitir o seu subordinado, mas já foi o pedido então feito de cima para baixo. E não para por aí. Um segredo inacreditável do ministro Alexandre de Moraes acaba de vazar. E a imprensa parece ignorar a gravidade da situação. Moraes estaria estimulando governadores a se candidatarem ao Senado em 2026. Tudo para enfraquecer Bolsonaro e garantir sua própria sobrevivência no STF. Isso é uma manobra política desavergonhada, que fere a Constituição e pode ser considerada crime de responsabilidade. Enquanto a atenção do público se dispersa, Moraes está jogando suas cartas nos bastidores, formando um time para garantir que a direita não tenha maioria no Senado. É hora de acordar e perceber que essas manobras podem ter consequências devastadoras para o futuro do nosso país. Gente, acabou de vazar um segredo inacreditável do ministro Alexandre de Moraes. É absolutamente inacreditável. E eu fiquei muito surpreso porque a imprensa foi quem vazou esse segredo do ministro e fez isso sem querer, de uma forma totalmente despercebida. E essa informação consta como um mero detalhe em uma matéria que fala de outro assunto, quando isso aqui que eu vou te mostrar é que tinha que ser a notícia principal, porque é um escândalo. Mas a imprensa tem naturalizado tanto os abusos de Moraes que nem dá mais bola para aquilo que é absurdo e aquilo que é escandaloso. Vem ler comigo aqui alguns trechos dessa matéria da coluna da Bela Megali, publicada no jornal O Globo, para você poder entender o contexto em que esse segredo foi revelado, porque ele está no último parágrafo da matéria e ele vai impressionar você. Dá uma olhadinha aí comigo. O fator Alexandre de Moraes no mau humor de Bolsonaro com o governador do Rio de Janeiro. Que história que é essa, Deltan? Olha aqui. Jair Bolsonaro tem mostrado aliados que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está em baixa com ele. Em conversas com integrantes do PL nas últimas semanas, Bolsonaro passou a sinalizar que Castro não é a sua primeira opção para concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro em 2026. Agora olha o motivo do mau humor do Bolsonaro, segundo a matéria. Membros do PL afirmam que o mau humor do Bolsonaro com o governador do Rio tem ligação com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como assim? Olha aí. O ex-presidente acredita que Castro, que tem bom trânsito na corte no STF, teria relação com o fato de Moraes, segundo integrantes do PL, estar estimulando governadores a concorrerem ao Senado em 2026. Vou repetir, olha aqui, ó. O fato de Moraes, segundo integrantes do PL, estar estimulando governadores a concorrerem ao Senado em 2026. Gente, isso aqui é um escândalo.
Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, porque no dia 9 de março saiu na coluna do Lauro Jardim, que você vê aí na tela, essa informação de que um ministro do STF estaria conversando com governadores para convencê-los a se candidatarem ao Senado e assim impedir que Bolsonaro tenha maioria no Senado no ano que vem, com o objetivo explícito de impedir o seu próprio impeachment. Só que essa outra matéria aí do Lauro Jardim, ela não fala qual seria o nome do ministro que estaria conversando com os governadores. E por mais que a gente suspeitasse que podia ser Moraes, agora a informação vazou no próprio Globo e nós temos a confirmação de que é Alexandre de Moraes que está tentando convencer governadores a concorrerem ao Senado. Eu vou deixar esse vídeo na tela no final e na descrição para você conferir, mas gente, isso aqui é uma bomba, é um escândalo gigantesco, porque isso aqui é atividade político-partidária explícita, desavergonhada, o que é proibido para juízes pela Constituição e é crime de responsabilidade. Isso aqui dá impeachment. Olha essa matéria aí, outra aí do Globo. Como um ministro do STF vem marcando território para impedir que Bolsonaro domine o Senado. Vejam que o ministro agora está fazendo o seu time de candidatos ao Senado, está arregimentando ali governadores, é o partido STF, e que quer derrotar o partido Bolsonaro. Isso aí tá muito errado, isso aí tinha que ser alvo de impeachment. É claro que com esse Senado de bananas, a chance de sair o impeachment é igual a 0, mas isso aqui não pode ficar escondido, não pode ficar nas sombras. Esse escândalo tem que ser espalhado, divulgado aos 4 ventos o máximo possível, até para toda a direita ficar sabendo que Moraes está fazendo isso no escurinho, nos bastidores, para as pessoas acordarem, se atentarem quão importante é a eleição para o Senado no ano que vem. Gente, o Moraes já está julgando, ele já está colocando o bloco dele na rua. Enquanto a gente se ocupa com outras coisas, ele tá aí mexendo as peças de xadrez para ele eleger mais senadores do que nós, do que a direita no ano que vem, e assim garantir a sua própria sobrevivência no STF. Essas pessoas não dão ponto sem nó. Não podemos permitir que esses escândalos fiquem nas sombras. Compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do poder. A luta pela verdade e pela justiça começa agora.